Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Semana passada, a pergunta 216 questiona o seguinte: em suas novas existências, conservará o espírito os traços do caráter moral da existência anterior? E hoje a pergunta é diferente. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços de sua existência anterior? Quer dizer, semana passada era dos traços morais, isso sim, num contexto geral. Hoje é dos traços físicos. A aparência que eu tinha na encarnação anterior, eu conservo nesta encarnação? Essa é a pergunta. O novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo no rosto. Pelo que é verdadeiro dizer que os olhos são o espelho da alma. Isto é que o semblante do indivíduo que reflete de modo particular é a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos que nenhuma impressão te causam, que até chegam a exprimir-lhe repulsas. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envolta aos mais perfeitos espíritos, quando o certo é que todos os dias deparas com homens de bem sobre um exterior disforme, sem que haja pronunciada a sua presença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, nós não trazemos nenhuma aparência da encarnação anterior. Podemos imprimir certas situações, certas aparências, mas não que sejam iguais, idênticas, né? Tanto é, né, que às vezes, né, nós temos espíritos muito feios, mas que a gente gosta de estar junto com eles. São pessoas que agradam, são pessoas que a gente faz questão de cumprimentar, de estar junto, de bater papo. E às vezes temos pessoas bonitas, lindas, que a gente não quer nem ficar muito tempo perto. Quer dizer, então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas o espírito sempre imprime as suas impressões no corpo em que ele vive, mas não traz a aparência específica anterior, da vida anterior. Pode até trazer muito raro algumas deficiências, algumas manchas, algumas marcas, mas só coisas que o espírito mesmo imprime como uma forma de ele estar lembrando do passado no sentido de progresso, de crescimento espiritual, de crescimento moral. Só para isso que serve algumas impressões que vêm de passado. Ideias inatas. Encarnando, conserva o espírito alguns vestígios das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. Agora são as ideias, os conhecimentos. Trazemos os conhecimentos, guarda vaga lembrança, que lhe dá o que se chamais de ideias inatas. Quer dizer, ideias inatas é aquelas ideias que a gente já tem, que a gente trouxe aquilo com a gente, aquela vaga lembrança que a gente sabe. Muitos de nós sabemos que queremos ser isso, queremos ser aquilo, precisamos disso, já temos certas percepção. Quer dizer, foi no nosso planejamento reencarnatório, a gente já traz essas necessidades. Não é então quimera a teoria das ideias inatas? Não. Os conhecimentos adquiridos em cada existência não mais se perde. A gente sempre fala isso. Somos seres imortais.
viveremos para sempre, quer queiramos ou não, e o que aprendemos hoje, aprendemos, não vai se perder. Durante a encarnação, esquece-o em parte, momentaneamente. Porém, a intuição que deles conserva lhe auxilia o progresso. E durante a nossa encarnação, nós esquecemos em parte de todo o conhecimento, de toda a bagagem espiritual que nós temos. Mas, de acordo com as nossas necessidades, a gente vai se lembrando, a gente vai trazendo essas lembranças que vai auxiliar o nosso progresso. Se não fosse assim, teria que recomeçar certamente. Em cada nova existência, um ponto de partida. Para o espírito é que, na existência precedente, ele ficou. Quer dizer, se não fosse assim, se a gente não mantivesse esses ensinamentos, não mantivesse os nossos conhecimentos, se a gente não trouxesse conosco todo o nosso aprendizado, se morreria esse aprendizado no desencarne passado, então nós estaríamos sempre recomeçando uma nova existência. E o progresso? Por isso que a gente sempre fala que nós só temos uma vida. Somos seres imortais. Ora no corpo físico, ora fora do corpo físico, mas somos sempre nós. E todo conhecimento adquirido, todas as faculdades estão guardadas em nós, né? Então a gente traz em nós essa lembrança. Muitas das vezes não lembramos exatamente, né? Mas temos em nós essa lembrança, esse auxílio para o nosso progresso. Grande conexão deve então haver entre duas existências consecutivas? Nem sempre tão grande quanto talvez suponhas, dado que bem diferentes são muitas das vezes as posições dos espíritos nas duas, e que, no intervalo de uma para outra, pode ele ter progredido muito. Quer dizer, essa conexão pode não existir assim tão grande como a gente sempre imagina, porque eu posso desencarnar hoje, ficar 100 anos no plano espiritual, não fazer nada, estacionar e voltar para cá daqui 100 anos, e a conexão é quase que a mesma, porque é sequência dessa vida que parou. Mas eu posso progredir muito no plano espiritual. Muito. E quando eu aqui voltar, essa minha nova encarnação já não tem mais nada a ver com essa. Eu já progredi muito, já estou lá na frente. Então, isso sim pode acontecer. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos das línguas, de cálculos e etc. Nós temos isso, né? Pessoas que sem conhecimento assim de estudo, pouco estudo, quase nada, e que têm uma capacidade intelectual muito grande. E a pergunta é: qual é a origem dessa faculdade? De onde vem isso? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venha esse conhecimento? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Quer dizer, de onde vem esse conhecimento? De encarnações passadas, de vidas passadas, porque nós só mudamos o corpo, mas nós continuamos o mesmo, né? Então trazemos esses certos conhecimentos, certas necessidades. Esse conhecimento vem em forma de intuição, apesar de a gente não ter assim, uma plena consciência do que é, mas ele vem em formas de intuição. Pode o espírito, mudando de corpo, perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto da arte? Quer dizer, mudando de corpo, podemos perder algumas das nossas faculdades? Perder alguns dos nossos conhecimentos? Sim, desde que conspurcou
a inteligência ou utilizou mal. Depois de uma faculdade qualquer, pode permanecer adormecida durante uma existência, por querer o espírito exercitar outra, que nenhuma relação tem com aquela. Esta, então, fica em estado latente para reaparecer mais tarde. Quer dizer, muitas das vezes, né, nós somos constrangidos, né, a certas situações que não nos permite externar as nossas faculdades. Isso é uma necessidade em função dos nossos mau uso das faculdades que fizemos no passado. E outras vezes, né, de um modo geral, na maioria dos casos, quase todos os casos, né, é que nesta encarnação, muitas das vezes, nós não temos necessidade daquelas faculdades anteriores. Vou dar como um exemplo alguém que foi médico, por exemplo, na encarnação passada. Ele não perdeu o conhecimento da medicina. Ele não perdeu todo aquele intelectualismo dele, mas ele encarnou numa situação hoje em que ele não precisa exercer a medicina. O compromisso dele hoje é outros, em função da necessidade de progresso dele. Com isso, o que acontece? O conhecimento da medicina fica adormecido, fica latente. Ele não perdeu. Quando ele volta para o plano espiritual, ele recobra tudo. Muitas das vezes também, por provas, por ter usado mal, vamos dizer, a medicina, nesta encarnação ele não vai poder exercê-la. Nessa encarnação ele vai ter outras dificuldades, outros compromissos, outras lutas, para ele sofrer muitas das vezes a falta da faculdade que ele tinha antes e valorizar mais para as próximas encarnações. Mas nada que aprendemos em termos evolutivo se perde, fica em nós. Mas cada encarnação com os seus compromissos, com as suas necessidades. Se lermos o livro Céu e Inferno, a gente vai ver pessoas, reis, rainhas, que reencarnaram como pobres, mendigos nas ruas. Né? Por quê? Porque não souberam usar bem o poderio que tinha nas mãos. Mas nós não perdemos. Os conhecimentos que a gente adquire não se perde jamais. Dever-se-á, então, atribuir a uma lembrança retrospectiva o sentimento intuitivo que o homem, mesmo quando selvagem, possuía da existência de Deus e o pressentimento da vida futura? Olha que pergunta interessante. É uma lembrança que ele conserva do que sabia como espírito antes de encarnar. Mas o orgulho, amiudadamente, abafa esse sentimento. Então, nós temos a ideia de Deus dentro de nós. Nós sabemos que a vida continua. Você observa uma coisa, todo mundo, de um modo geral, bem que agora tem a ideia do inferno. Mas ninguém acredita na realidade nisso. Porque se a gente acreditasse mesmo, a gente não fazia tantas coisas que a gente faz, que a gente sabe que nos levaria para o inferno se ele existisse. Por que isso? Porque nós já desencarnamos várias vezes e quando a gente reencarna, a gente traz aquela certeza, aquela lembrança do que a gente viu no plano espiritual. A gente sabe que não existe isso no plano espiritual. Muitas das vezes chegamos aqui, o nosso orgulho, a nossa vaidade abafa esse sentimento e às vezes até a gente diz que não acredita em Deus. Mas antes de reencarnar, a gente implora a Deus que nos conceda uma próxima oportunidade de resgate. A gente implora a Deus que nos dá mais uma chance de se reconciliar com os nossos adversários. E chegando aqui, a gente esquece. Esquece no bom sentido.
a gente sempre esquece tudo aquilo que é cômodo para a gente. Tudo aquilo que é cômodo você esquecer, a gente esquece. Mas, na realidade, no íntimo, nós sabemos da existência de Deus, da existência do ser superior, né? Muitas das vezes não queremos admitir. Serão devido a essas lembranças certas crenças relativas à doutrina espírita que se observam em todos os povos? Serão devido a essas mesmas lembranças, né? Que a gente sabe que, como espírito, antes de encarnar, né? Certas crenças relativas à doutrina espírita que se conservam em todos os povos. Você pode observar que todos os povos, de um modo geral, têm uma porção da doutrina espírita. Tem países aí fora que acreditam na reencarnação, que acreditam na doutrina espírita, são espíritos, mas não acreditam na reencarnação. Por que não acreditam na reencarnação? Né? Até certo tempo, tinha igrejas aí, religiões que admitiam a reencarnação. Mas você observa que toda seita religiosa ela tem uma porção do espiritismo. Será que é porque a gente já traz essa lembrança do passado? Essa é a pergunta. Essa doutrina é tão antiga quanto ao mundo. Olha só. Tal o motivo porque em todas as partes a encontramos e que constitui provas de que é verdadeira. Conservando a intuição do seu estado de espírito, o espírito encarnado tem, intuitivamente, consciência do mundo invisível, mas os preconceitos às vezes, falseiam essa ideia e a ignorância lhe mistura a suspeição. Quer dizer, então, quando estamos no plano espiritual, desencarnados, nós temos a ideia do espiritismo, temos a ideia da vida após a morte, temos todos esses cunhos. Quando reencarnamos, muitas das vezes abafamos, mas a doutrina espírita, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe à face da Terra. A reencarnação, a mediunidade, a vida após a morte, a pluralidade dos mundos, a existência de Deus sempre existiu. E esse é o princípio básico da doutrina espírita. As outras religiões todas têm essa ideia, porque todos eles também já tiveram no plano espiritual e já voltaram e trazem consigo esse cunho.